Bom, estamos aqui na Dente Mix, onde iremos falar com a doutora Priscila sobre os cuidados com os primeiros dentinhos. Bom, os primeiros dentes eles erupcionam normalmente aos 6 meses de idade, que é quando a criança vai trocar a alimentação só do peito pela alimentação, né, já de verdura, legumes, né, uma alimentação mais pastosa. Então ele começa a erupcionar dos 5 aos 6 meses, que é quando a criança começa a ter febre, uma irritação, coceira na gengiva, pode ter diarreia, né? Então pode ter esses sintomas. Então, criança com 6 meses começa a ter esses sintomas, a mãe não precisa se preocupar, tá? Pode ser apenas os dentinhos erupcionando. Um dos sinais dos dentes erupcionando é a gengiva que fica bem esbranquiçada, porque é o dente rompendo. E quais são os cuidados que a mãe deve ter quando começa a nascer os primeiros dentes? Até antes da erupção, né, dos dentes, a mãe precisa ter o cuidado da limpeza. A criança não tem dente, mas ela pode pegar uma gaze, enrola no dedo, passa na língua da criança, passa no palato, né, no céu da boca, para já começar a higienização. O leite, a criança mama, fica resíduos de leite na língua, na boca. Então, quando os dentes erupcionam, a mãe já precisa ter com a criança essa rotina, né? A criança, na hora que nascer o dente, ela não estranhar. Uma das coisas depois que o dente erupciona que tem que ser feita já é a escovação. Tem algumas escovas próprias, que é aquela escova de dedinho, de silicone, ou uma escova normal mesmo. Pode dar para a criança, ela vai brincando, mordendo, né, para ela já pegar esse hábito da escovação. E a mãe, pelo menos uma vez ao dia, tem que pegar essa escova, tentar abrir a boca da criança devagarzinho e ir limpando. Caso ela não consiga com a escova, ela pode fazer o mesmo exercício com a gaze. Pega uma gaze, enrola no dedo e passa em toda a cavidade oral da criança. E sempre alertar as mães para evitar dar doce para as crianças, né, para evitar uma possível cárie. Né? Exatamente. As mães pensam que criança já nasce sabendo de gosto. Quando as crianças começam a pegar a mamadeira depois dos 6 meses, não precisa colocar Toddy, não precisa colocar Nescau, não precisa colocar açúcar. Açúcar não acalma, açúcar dá cárie. Tá? Então, a criança começou a mamar ou ela começou já a se alimentar, evita açúcar, evita qualquer tipo de doce, muito sal. É pequenininha que a gente começa a ensinar hábitos saudáveis. Então, o açúcar, né, aos 6 meses ou quando a criança começa na mamadeira, não é indicado, tá? Qualquer tipo de alimentação, ou o pediatra da criança, né, ou então o nutricionista vai saber indicar a melhor alimentação, mas açúcar, nenhum tipo de doce é recomendado para criança em qualquer tipo de idade, né? Às vezes, a criança tem 2 anos, precisa de bala. Não, a criança não precisa de bala, tá? Porque o doce, a criança pode comer de vez em quando algo doce? Pode, mas o ideal é que a mãe cuide da higienização dessa criança, tá? Ah, mas o meu filho não escova. A criança até 12, né, de 11 a 12 anos, depende da criança, né, do crescimento, do desenvolvimento dessa criança, ela não tem uma coordenação motora eficaz para fazer a escovação sozinha. Às vezes chega mãe, a gente atende criança, ah, mas o meu filho não escova. Eu falo para ele, doutor, e ele não escova. Quem tem que escovar, quem é o responsável por essa saúde bucal dessa criança, são os pais, tá? São os responsáveis legais, seja avó, seja tio, quem é que cuide dessa criança tem que cuidar da higienização dela pelo menos até os 10 anos.